queria começar falando para vocês qual a importância de nós estudarmos o que é a liturgia do ordinário. Mas antes eu gostaria de dar uma breve definição sobre o que significa a palavra liturgia. Eu imagino que muitos de vocês já devem saber, outros já devem ter ouvido falar. Liturgia é basicamente o que nós fazemos num culto. Então, por exemplo, agora domingo de manhã nós estamos tendo uma liturgia. Então, primeiramente nós temos o momento da leitura bíblica, depois nós temos em seguida uma oração. Depois nós passamos para o momento do catecismo, que também tem mais uma oração, depois os louvores e depois o ensino doutrinário, por fim o café e em seguida um devocional. Então é assim que nós construímos a nossa liturgia aqui na IBD no domingo pela manhã. E no nosso dia a dia nós também temos liturgias. Apesar de muitas vezes nós desassociarmos essa questão, nós acharmos que estamos no momento espiritual apenas quando estamos no momento de culto, o nosso cotidiano ele também reflete um caráter de adoração a algo. Isso tanto para pessoas não salvas e tanto para pessoas salvas. Isso é um argumento interessante que o autor James K.A. Smith ele vai trazer nas obras dele. Nós já estudamos aqui ano passado na igreja de uma maneira exaustiva que nós somos aquilo que nós amamos. E de fato, se você parar para observar a sua rotina, e eu peço que vocês pensem nela durante todo esse estudo, vocês estarão se dando conta de que ela gira em torno de coisas que vocês gostam bastante de fazer. Ou seja, a nossa liturgia ela é de fato voltado para aquilo que nós adoramos, ela é de fato voltado até mesmo para os nossos ídolos. Então, diante dessa breve explicação sobre o que é liturgia, nós temos então esse entendimento de que existe a liturgia do culto que nós fazemos aqui e existe também a liturgia do ordinário, que são as coisas que nós fazemos cotidianamente, as nossas tarefas, o nosso dia a dia, a maneira como nós estabelecemos as nossas rotinas dentro das nossas casas, com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam. E por que é importante nós estudarmos acerca disso? Acerca de algo que nós temos batido muita tecla, como a própria irmã Moreda já falou aqui no catecismo, acerca dos nossos ídolos. Então as nossas idolatrias elas vão se mostrar de uma maneira bastante clara nas nossas liturgias, nas nossas tarefas diárias. Então é esse o momento em que os nossos ídolos eles mais aparecem. Então é importante nós entendermos como o cristão ele deve sim estabelecer uma liturgia. E isso é algo que muitas vezes nós ignoramos, né? A gente só pensa que a doutrina cristã ela deve estar presente em momentos de culto, em momentos de estudo, em momentos que eu estou com o meu discipulador ou com o meu discípulo. Quando na verdade a nossa adoração ela se define nas mínimas coisas da nossa vida, nos mínimos aspectos. Então, diante disso, diante do entendimento de o porquê é importante nós estudarmos liturgia, nós estabelecermos uma liturgia para nós, as escrituras elas nos apontam dois alertas acerca disso. Elas nos apontam dois perfis diante das nossas liturgias, que é o perfil do ansioso e o perfil do preguiçoso. Alguns livros da Bíblia, como Provérbios e Eclesiastes, eles vão evocar bastante esses dois perfis. E é por isso que nós lemos aqui o livro de Eclesiastes, essa perícope. E só a nível já de informar os irmãos que esse não será um estudo exegético. Nós não vamos estar lendo e pegando linha por linha da perícope que nós lemos. Ela foi mais uma perícope introdutória. Porém, nós vamos estar nos atendo a esse livro e a outros textos também da Bíblia para endossar a nossa argumentação. Então, diante disso, eu quero já provocar aqui uma reflexão nos irmãos. Essa reflexão, ela se dá a partir de um trecho de um diário de um Quaker, para quem não sabe, na verdade foi um movimento inglês, que ele foi iniciado no século XVIII, lá na Inglaterra, um movimento inglês, obviamente, e esse Quaker, ele se chamava Thomas Kelly, e ele teve uma crise de ansiedade, e durante essa crise de ansiedade, ele escreveu algumas coisas no seu diário, e apesar dele ser um homem que viveu, ele morreu em 1941, então já há bastante tempo atrás.
ele já vivia, se sentia esmagado pelas suas tarefas, pelaquilo que ele deveria cumprir, pelas suas obrigações. E ele escreveu o seguinte: nossas vidas na cidade moderna tornam-se demasiado complexas e cheias. Mesmo as obrigações que consideramos absolutamente necessárias aumentam a cada dia, e quando percebemos, já estamos encurvados por fardos pesados demais, cansados e apressados, cumprindo ofegantes nossa agenda interminável de compromissos. As distrações externas dos nossos interesses refletem uma ausência interior uma ausência interior de integração de nossa própria vida. Estamos tentando ser vários eus ao mesmo tempo, sem que todos esses eus estejam organizados por uma única e soberana vida dentro de nós. Não somos integrados, somos angustiados. Sentimos honestamente a força de muitas obrigações e tentamos cumprir todas elas. E, no entanto, nos sentimos infelizes, inquietos, estressados, oprimidos e com medo de sermos superficiais, pois às margens da vida chega um sussurro, um chamado enfraquecido, uma premonição de que existe um viver mais rico. Então observem nas palavras desse homem como isso é algo completamente identificável com a nossa geração. Apesar dele ter sido um homem que viveu no passado, hoje os grandes males da atualidade são ansiedade e tantos outros. Então percebam como essas palavras poderiam ser talvez facilmente ditas por nós ao longo das nossas semanas. Mas como então nós vamos nos comportar de uma maneira que glorifique a Deus? Porque esse é um grande dilema. Como nós vamos cumprir essa doutrina da adoração nos nossos dia a dias? Porque parece tudo muito difícil. É muito fácil a gente chegar aqui, cantar um louvor e adorar e se deleitar diante de Deus. Mas como permanecer adorando a Deus na vida ordinária, quando nós temos todas essas tarefas tão estressantes para cumprir? E nesse devocional, nós vamos ter a seguinte abordagem. Nós vamos ter, nesse devocional / estudo, na verdade é um estudo propriamente dito, nós vamos ter a seguinte abordagem. Primeiramente, nós vamos observar aspectos acerca do livro de Eclesiastes. Depois, nós vamos nos debruçar sobre o perfil das pessoas preguiçosas. Em terceiro lugar, vamos estar nos atendo sobre o perfil dos ansiosos. E por último, nós vamos entender a esperança ofertada, como a esperança por Cristo, ela torna-se a esperança ofertada por Cristo, ela se torna a solução para esses pecados. E por último, nós teremos algumas considerações finais, concluindo e amarrando todo o estudo. Bom, aqui nós vamos ter agora nesse momento algumas considerações sobre o livro de Eclesiastes. Bem, o livro de Eclesiastes ele é bastante misterioso, ele é geralmente um livro muito ignorado pelas pessoas. Nós muitas vezes nos gostamos mais de ater aos livros do Novo Testamento, por eles conterem uma doutrina mais robusta, e nós ignoramos esses livros que são de caráter mais poético, porque muitas vezes nós achamos que ali não tem uma doutrina da qual nós podemos nos debruçar e estudar. E nós acabamos realmente ignorando esses livros, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E quando nós lemos, algo muitas vezes é como se parece que a gente está lendo um filósofo existencialista como o Sartre, como Nietzsche. Então, a gente não entende muito bem o que Eclesiastes quer nos dizer. Muitas vezes parece uma mensagem misteriosa. E na verdade, esse livro, ele tem, aqui desde já eu já afirmo, que ele tem sim fundamentos importantes para nós entendermos a doutrina cristã, principalmente no que tange ao tanto o perfil do preguiçoso quanto o perfil do ansioso. Porque esse livro vai mostrar como as atividades, elas têm sim algum sentido sobre a vida, e isso muitas vezes se constitui num verdadeiro confronto para as pessoas que estão ansiosas, que estão ali o tempo todo fazendo uma coisa atrás da outra, e parece que as coisas não têm muito sentido, assim como também o preguiçoso, porque ele vai ver todas essas coisas e ele vai falar, não existe um sentido, então é melhor que eu não faça nada e que eu viva a minha vida de uma maneira aleatória.
O Dr. Sam Storms, ele é um pastor norte-americano e ele já apareceu diversas vezes aqui no catecismo da nossa igreja, que nós adotamos aqui na igreja local, e ele apresenta uma visão bastante equilibrada sobre o livro de Eclesiastes. Porque ao longo da teologia histórica, esse livro, houve muita controvérsia acerca dele, acerca da sua autenticidade, se era, digamos que, possível que ele estivesse no cano. Houveram muitas polêmicas acerca disso. E geralmente muitos teólogos, eles iam de encontro a dois pensamentos opostos. Um deles era um pensamento de que o livro de Eclesiastes, já que ele diz que não existe um sentido para as coisas, o cristão ele deve aproveitar a sua vida ao máximo, não se preocupando com as consequências dos seus atos, com o que ele deve fazer. E já existe um outro perfil de teólogos que já apontam para essa ausência de sentido das coisas e dizendo que, já que nada existe sentido, o livro de Eclesiastes, na verdade, ele aponta para essa direção de que nada existe sentido e de que um caráter mais pessimista, uma leitura mais pessimista acerca desse livro. Mas o Dr. Sam Storms, ele apresenta, como eu falei, uma visão bastante equilibrada sobre isso. Porque ele vai nos dizer que sim, existe ali uma evocação do pregador, como Eclesiastes 1:1 fala, né, que é como se identifica Salomão ali escrevendo Eclesiastes. Ele aponta para uma possível falta de sentido para as coisas, mas que na verdade essa aparente falta de sentido, na verdade existe sim um sentido, que é glorificar a Deus e fazer tudo para a sua glória. E em seguida, o senhor Sam Storms, ele vai falar o seguinte. Na verdade, ele vai usar um teólogo que é o J. Stafford Wright para embasar a sua argumentação. E ele vai dizer o seguinte, esse J. Stafford Wright: o homem nunca deve perder a certeza de que há um plano. Ele nunca deve começar a tratar as coisas comuns da vida, sua comida, bebida e trabalho, como se não fossem dons de Deus. O homem deve aprender a servir a Deus e precisa lembrar que haverá um julgamento. Então, aqui ele consegue sintetizar bastante acerca do que a mensagem de Eclesiastes quer nos dizer. Porque muitas pessoas achavam que esse livro deveria ser um livro só para o evangelismo, que ele não continha algo fundamental para quem já era salvo. E a perícope que nós acabamos de ler, ela vai demonstrar exatamente isso. Ela é bastante clara acerca dessa fala do Stafford Wright, porque ela vai nos mostrar que na verdade existe um tempo para que tudo aconteça. Isso vai muito de encontro acerca daquilo que nós vamos estudar. Então, aquelas pessoas aqui, já indo de início na argumentação, que têm problemas e têm pecados relacionados a tanta preguiça quanto a ansiedade, elas não têm boa relação com o tempo, na verdade. Elas não aprenderam tanto na sua mente quanto no seu coração que existe um tempo correto para que todas as coisas sejam feitas. Assim como a perícope que nós lemos aponta. Bom, agora já partindo para o perfil do ansioso, gente, só um detalhe, vocês podem perguntar também, tá? É um estudo, então podem levantar a mão, fazer perguntas, se eu falei algo muito rápido e não ficou claro. Já partindo agora para o perfil do ansioso, nós temos aqui algumas considerações acerca desse tipo de pessoa. Pessoas ansiosas, elas geralmente tendem a ter problemas com murmuração. Porque quando as coisas fogem ao seu controle, elas tendem a ter uma postura de reclamar. Então, o ansioso, ele é geralmente extremamente controlador. Ele quer controlar tudo que está ao seu redor. As pessoas, ele mesmo. E até mesmo o próprio Deus, ele deseja controlar. É um pecado realmente muito sério e que às vezes a gente não se atenta para isso. E o ansioso, na verdade, porque acaba caindo nessa questão da murmuração também? Porque ele deseja tanto que as coisas sejam feitas à sua própria vontade, que quando não dá certo da maneira como ele planejou, ele murmura. Ele age como o povo de Israel no deserto. Então ele acaba caindo também em pecados como reclamação, como murmuração, como afronta em relação ao próprio Deus.
E ele também tem uma outra questão muito séria, muito pecaminosa, que o ansioso, ele vai desconfiar acerca da soberania e da provisão de Deus. Meus irmãos, isso é algo muito sério. Então, eu peço que vocês esquadrinhem seu coração nesse momento. Apesar de ser um estudo, o Espírito Santo está falando conosco. E são pecados muitas vezes pormenorizados, muitas vezes nós não falamos sobre isso, mas eu espero que o Senhor os mostre se vocês se encaixam em um desses dois perfis, ou até mesmo nos dois. Então, o ansioso, ele não vai confiar na doutrina da soberania, na doutrina da provisão de Deus. Ele não vai entender essas coisas tanto com a sua mente, e ele também não assimilará essas questões com o seu próprio coração. No versículo 11 da perícope que nós lemos, Eclesiastes 3:11, eu peço que os irmãos leiam, diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, o ansioso, ele vai ter também uma dificuldade séria em vislumbrar Deus. Ele vai ter dificuldades com contemplação. São pessoas que não conseguem parar e contemplar a beleza de Deus, porque eles estão sempre muito agitados e querendo cumprir as suas tarefas, a sua rotina de uma maneira exaustiva. E aqui no versículo 11 diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Então, tudo que Deus faz, meus irmãos, como já foi dito aqui, é bom. Seja em momentos de dificuldade, seja em momentos na qual acontecem coisas que nós não esperamos, é nesses momentos que Deus, ele revela a sua bondade e a sua beleza. Porque é muito fácil, como eu disse aqui e digo mais uma vez, louvarmos a bondade de Deus quando estamos ouvindo algum estudo, quando ouvimos um belo louvor e queremos cantar, mas o grande desafio que Deus exige de nós é nas nossas vidas diárias. É aí que nós vamos ser realmente provados, como o povo no deserto foi, se confiamos realmente na bondade de Deus e se vemos que tudo Deus fez formoso ao seu devido tempo. Isso seja em momentos de alegria, em momentos em que tudo na nossa vida aparentemente está bem, está dando certo, está progredindo, ou quando vivemos momentos difíceis, momentos de morte, momentos de doenças nas nossas famílias, momentos quando algo inesperado acontece. E eu espero que realmente Deus esteja mostrando a vocês o que muitas vezes tem trago ansiedade ao coração dos irmãos. E o próprio Jesus, ele é um grande bastião da sabedoria, e ele, na verdade, a própria Trindade é uma chave hermenêutica para nós analisarmos Eclesiastes e todos os livros da Bíblia. E Jesus, nós vamos falar um pouco mais acerca dele mais à frente do estudo, mas eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Mateus 6, nós vamos ler do versículo 25 ao 34. Jesus, ele também, em toda a sua trajetória de vida, Mateus 6, 25 ao 34, ele em toda a sua trajetória de vida aqui nessa terra, ele vai evocar bastante a questão de usarmos a nossa imaginação para a glória de Deus, e como uma maneira também de fugirmos da ansiedade. E ele diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas.
mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, aqui Jesus ele ilustra de uma maneira, nessa passagem bastante conhecida por cada um de nós, ele ilustra de uma maneira belíssima como contemplar a glória de Deus, como contemplar um Deus provedor e sustentador se torna também uma das grandes curas para a ansiedade moderna. Então, o James Smith, ele vai, nesse livro aqui, Imaginando o Reino, é um livro muito bom, eu recomendo a leitura, ele vai trazer muito bem essa questão. Na verdade, ele vai um pouco mais a fundo, eu não trouxe aqui toda a argumentação dele, porque seria, de fato, algo mais extenso, porém, ele vai falar muito acerca disso no seu livro, como o nosso coração está orientado não para nós mesmos e não para as nossas ansiedades, mas estar disposto da maneira correta em quem Deus é, nos seus atributos, nas suas perfeições, nos faz não pensar tanto no nosso controle que nós temos sobre as coisas, porque o coração do homem é idólatra, como nós já mencionamos, e o ansioso, ele tende muitas vezes a se colocar no centro, porque parece que todas as coisas estão dispostas da maneira como ele deseja, como ele quer. Então, se nada sai do jeito que eu quero, aí é o fim do mundo, aí é um momento para murmuração, para reclamação, quando na verdade Deus ele se coloca como um antídoto para a ansiedade, quando ele mesmo se mostra suficiente, ele mesmo em sua soberania, em sua perfeição. Sabemos que ele controla todas as coisas, mas o ansioso ele tem essa dificuldade de contemplar acerca de quem Deus é. Ele está o tempo todo centrado nele mesmo e no seu próprio controle, porque ele acha que as circunstâncias da vida dependem daquilo que ele faz. Então, só a nível também de detalhe, um outro livro que nós também usamos como uma base teórica e bibliográfica para esse estudo foi o livro da Tish Warren, Liturgia do Ordinário. Também é um livro muito recomendável. Eu não tenho ele aqui fisicamente, mas se os irmãos quiserem saber mais acerca dele, nós podemos conversar mais no final do estudo. E dando continuidade, nós já aqui apontamos de maneira bastante prática, se não deu para ficar claro, podem perguntar como o ansioso ele se comporta, mas dando só alguns exemplos a nível de se tornar ainda mais claro e confrontante para a nossa realidade, o discípulo. Então, de que maneira mais prática o ansioso ele se manifesta? Quando, por exemplo, o discipulado de Cristo contraria os nossos planos, isso é bastante comum. Então, muitas vezes, até mesmo nos discipulados horizontais que nós temos, nós somos confrontados a abandonar determinadas práticas, abandonar alguns ídolos no qual toda a nossa liturgia e rotina girava em torno dessas coisas. Então, o ansioso ele vai ter muita dificuldade de deixar o controle dessas coisas. O ansioso ele também se manifesta, esse pecado ele também é bastante notório quando, por exemplo, nós temos que abrir um espaço na nossa agenda para auxiliar um irmão que estava precisando de alguma ajuda, que está precisando de alguma ajuda, porque o ansioso ele vai querer controlar tudo de uma forma que sua agenda, sua rotina seja perfeitamente amarrada e que não pode abrir um espaço para nada, porque senão vai atrapalhar o meu trabalho da faculdade que eu vou fazer, vai atrapalhar o horário que eu vou chegar no trabalho e essa série de questões. Outro exemplo também, que pessoas que têm esse problema com ansiedade, elas têm dificuldade até mesmo de serem hospitaleiras. Pense nisso, porque são pessoas que querem controlar a sua casa, querem deixar tudo tão perfeito que ela teme que o irmão chegue lá e veja de repente ali alguma baguncinha, porque o ansioso sempre quer estar no controle de tudo. Ele se coloca no lugar de Deus, assim como Adão e Eva fizeram lá no Éden. O ansioso, ele teme também até mesmo ajudar pessoas financeiramente, ajudar até mesmo a igreja, porque ele está tão preocupado em que todas as suas finanças, elas fiquem ali certinhas no fim do mês e que não falte um centavo, que ele desconfia da provisão e da soberania de Deus. O ansioso, ele também teme muito quando o imprevisto na sua rotina acontece. Então, quando algo que não estava ali nos seus planos aparece, ele vai temer a esse tipo de coisa e vai desencadear em outros problemas, na qual nós já falamos, como reclamação, como murmuração.
E, enfim, irmãos, já amarrando aqui esse argumento do ansioso, nós vamos partir agora para o perfil do preguiçoso. E o preguiçoso, ele basicamente tem uma dificuldade muito séria em entender que existe tempo para todas as coisas, como nós já lemos aqui na perícope. Então, ele vai querer descansar e relaxar o tempo inteiro. E ele também tem essa dificuldade de enxergar que o trabalho é dom de Deus. E isso é também uma dificuldade do coração, obviamente, mas também teológica, porque muitas pessoas acreditam, se a gente for observar na raiz do problema, muitas pessoas creem que o trabalho ele é uma consequência da queda, quando na verdade não. Então eu quero abrir com vocês no livro de Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 31, que é o último versículo do capítulo 1. Nós vamos ler do 31 até o 3, no capítulo 2, versículo 3 no 2, e depois nós vamos pular em seguida do 19 para o 20. E diz assim: Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como o Criador tinha feito. Agora nós vamos para o 19 e para o 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra e todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, também tem um versículo até que eu acho que eu não cheguei a colocar aqui, mas que fala que Deus ele colocou o homem no jardim para o cultivar e plantar. Então, percebam que o trabalho ele precede a queda. Então, muitas das pessoas que tendem a pensar que o trabalho, na verdade, ele é algo que é uma consequência de Deus, é um pesar da mão de Deus depois da queda, na verdade, não se atentaram para esses textos de Gênesis 1 e 2. Então, o trabalho é um dom de Deus, como lemos na nossa pericope também. É o próprio Deus que construiu o trabalho. E acredito também, meus irmãos, que até mesmo na eternidade nós iremos trabalhar. Sim, nós iremos trabalhar na eternidade. Talvez não, certamente não com as consequências ruins que nós temos do trabalho hoje em dia, porque sim, na verdade, o que o texto de Gênesis 3 está se referindo, assim, consequências que existem acerca do trabalho. Então, o trabalho depois da queda, ele se tornou pesaroso, ele se tornou difícil, ele se tornou cansativo. Então, é aquela coisa de você se matar de trabalhar e no final do mês ou no virar do mês você talvez não ver ali o salário a qual você esperava, pelo qual tanto você lutou. É você arrumar uma casa e no dia seguinte ela está toda bagunçada novamente. Então, sim, existem consequências acerca do pecado que adentraram no mundo do trabalho. Mas que, na verdade, o trabalhar, ele não deve ser visto como algo ruim meramente. Ele é algo que é constituído por Deus. Ele não deve ser visto de uma maneira pejorativa. O próprio Deus trabalhou. O texto que nós lemos é muito claro acerca disso. Mas no último dia, o Senhor descansou. Então, a dificuldade do preguiçoso, ela vai se dar, a dificuldade dele construir a sua rotina, a sua liturgia, de maneira que ele glorifique a Deus através disso, é exatamente isso, porque ele na verdade não entende no seu coração, ele não admira a obra e a beleza de Deus, que existe um tempo para todas as coisas, em que não existe sim um momento de você trabalhar, de você se descansar, de você se cansar, de você se esforçar, mas existe também o momento do descanso. Então, na mente do preguiçoso, isso tudo está muito distorcido. E uma coisa também do preguiçoso que
é que, na verdade, eles buscam prazeres como um fim em si mesmo. Isso é algo muito interessante, é uma fala até mesmo do Guilherme de Carvalho no Labri. Inclusive também, só como base bibliográfica, esse estudo ele também foi baseado em palestras do Labri, que são muito boas por sinal. E o preguiçoso ele vai buscar o tempo todo esse momento de relaxamento, de contentamento. Na verdade, ele vai ter essa dificuldade de perceber que o prazer ele não é um fim em si mesmo. Então, existe sim um momento para o prazer na vida do cristão. Ele não é absoluto, como nós vimos lá no retiro, que hoje em dia nós vivemos na grande era do sentimentalismo, o homo sentimentalis, como o próprio Guilherme de Carvalho fala, ele busca o prazer, a alegria a qualquer momento, mas Deus já nos mostra que existe sim alegria no trabalho, existe sim alegria no esforço. E também existe um momento de nos acalmarmos e de relaxarmos, mas o preguiçoso ele não vai conseguir entender isso muito bem, porque como ele busca o prazer pelo prazer, ele vai tentar o tempo todo ter prazer. E os versículos 13 e 14 da perícope de Eclesiastes, do nosso texto base, demonstram muito bem isso. Ele diz assim: sei também que poder comer, beber e desfrutar do que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus fará durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz tudo isto para que as pessoas o temam. Então, esse texto ele endossa essa nossa argumentação de que sim, existe um momento de alegria na qual nós podemos executar todo o nosso trabalho e dizer, isso está feito para a glória de Deus. É que nós terminamos esse momento de esforço, de trabalho, assim como Deus, depois de ter criado o mundo em 6 dias, ele descansou. E Deus, na verdade, ele não se cansa, mas isso é usado exatamente para nos mostrar acerca desse momento de descanso, acerca de que depois do esforço, tudo acabará. E, na verdade, é muito interessante como isso é um apontamento até mesmo para esse mundo em que nós vivemos, acerca das próprias doutrinas cristãs de criação, queda, redenção e juízo. Porque depois de todo o labor dos homens nessa vida que nós temos, haverá um momento de descanso eterno, que apesar de haver trabalho na eternidade, não haverá um trabalho com as consequências da queda. Então não haverá um trabalho que em si será pesaroso, que nós vamos ter que aturar um chefe chato e essa série de questões. E uma ilustração que busca mostrar muito bem essa questão do preguiçoso que tem um prazer nas suas próprias tarefas e como um prazer em si mesmo e não um prazer em realizá-las para a glória de Deus, porque nosso Deus também trabalha, é aquela ilustração da formiga e da cigarra, né? Que é uma ilustração que nós já ouvimos muitas vezes quando nós éramos crianças. É uma fábula da Grécia Antiga, de um escritor da Grécia Antiga chamado Esopo, e ela também foi muito difundida por La Fontaine, que era um francês. E é interessante como a própria Bíblia, ela já aponta para a formiga como um exemplo. Lá em Provérbios 6, do 6 ao 11, vou pedir para que vocês abram comigo. É um estudo, então nós estamos comumente abrindo em muitos textos. Diz assim: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria atacará como um homem armado. Então, na verdade, como se fosse mesmo uma parábola aqui que Salomão está usando. Ele usa elementos da natureza, animais, para dizer o que ele está pensando. Ela mostra exatamente essa realidade de que o preguiçoso é aquele que ele vê tudo acontecendo ao seu redor, mas ele se mantém de uma forma omissa.
Então, de que maneira isso se dá praticamente no nosso dia a dia? Então, o preguiçoso, como nós falamos, ele é alguém que busca pelo prazer a qualquer momento. Então, ele vai ter, por exemplo, muitos problemas com distrações. Então, são pessoas que às vezes passam muito tempo no celular, nas redes sociais, com entretenimento de uma maneira geral, porque aquela pessoa ela busca por um prazer a todo momento. Ela não consegue fazer algo e terminar. E nós vamos também até falar sobre essa questão de inconstância logo mais. E elas também negligenciam leitura teológica, porque a gente pode olhar para tudo isso aqui e achar que é algo meramente acerca de tarefas que nós desempenhamos, mas também tarefas teológicas, também com outros compromissos com a igreja, como nós vamos também trazer aqui logo mais, de que o preguiçoso ele vai ter essa dificuldade, na verdade. Ele não vai ser alguém que tem prazer em leitura teológica. Ele vai ter medo de pegar autores mais difíceis porque sabe que vai dar trabalho. Então ele deseja ficar sempre no raso, ele demora muito tempo lendo livros. E na verdade tudo isso, qual é a raiz? É uma falta de consciência com a própria nossas responsabilidades enquanto igreja. Então a igreja exige de nós um crescimento teológico. Outras pessoas precisam ouvir o evangelho, outras igrejas precisam ser plantadas. E o preguiçoso ele sempre vai ficar naquela zona de conforto. É aquela pessoa que passa ano após ano e você não vê essa pessoa trabalhando e se empenhando teologicamente para buscar um crescimento. O preguiçoso, ele também vai ser alguém desorganizado com a sua rotina, então alguém que não tem horário para fazer nada. Ele também vai ser alguém inconstante, como nós já falamos, então é alguém que começa fazendo alguma coisa, mas não termina e fica nesse loop infinito. E o texto de Mateus 9, 35 ao 38, gostaria que os irmãos abrissem para mim, por favor, juntamente comigo. Diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, aqui você vê, é interessante esse texto, ele consegue amarrar bem essa argumentação, porque ele mostra que Jesus era alguém ativo. Ele estava ali percorrendo todas as cidades, todas as aldeias, pregando o evangelho, curando todo tipo de doenças e enfermidades. E ele, quando vê as multidões, ele se compadece. E ele diz, ele conclama aos discípulos que peçam ao Senhor que envie mais trabalhadores para a seara, porque, como nós dissemos, o preguiçoso, ele é aquela pessoa que vai ter mais dificuldade de se engajar na missão da igreja, porque ele não tem prazer em leitura teológica, ele tem prazer em outras coisas, mas não nas coisas que realmente vão exigir dele um crescimento. Então ele é alguém que vai ter dificuldade de fazer discípulos, porque ainda não se esforça com o trabalho da igreja, ele não se importa, ele não é alguém que está construído teologicamente até mesmo para isso. Então estou trazendo para a nossa realidade, irmãos, tentando trazer aqui não apenas para aspectos do dia a dia, pessoas que têm dificuldade de fazer devocional, manter uma constância, mas também acerca do próprio serviço eclesiástico, também existe uma certa preguiça por detrás disso. Até mesmo nós estudamos isso ano passado, como falamos sobre diaconia, não sei se os irmãos que estavam aqui se recordam. Bem, irmãos, já avançando, existe uma redenção para tudo isso. E essa redenção, ela se baseia no nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Em ambos os casos, tanto o perfil do preguiçoso quanto o perfil do ansioso são pessoas que têm dificuldades em crer na esperança que é ofertada por meio de Cristo. De que maneira? O preguiçoso, ele logo se cansa do seu trabalho, ele não é perseverante nem determinado. E assim como o ansioso, eles fazem tudo em piloto automático. Nós já abordamos muito bem isso. Então, como a esperança de Cristo, ela se coloca como um antídoto para essas coisas?
Bem, o ansioso, ele deve compreender e buscar no seu coração de que um dia tudo isso irá acabar. Então ele tem um alívio para os seus labores, para a sua ansiedade. A esperança na eternidade, relembrar as promessas de Deus, é algo que acalma o nosso coração. E o ansioso, ele não vai estar atento a isso, ele vai estar atento apenas no momento presente. Ele não vai ter esse vislumbre na eternidade, em quem Deus é, na esperança ofertada por meio de Cristo, em algo que é eterno, sabendo que todo o sofrimento dessa vida um dia terá fim. Da mesma forma, o ansioso, ele também tem essas dificuldades acerca da esperança. Ele não consegue compreender plenamente a esperança, porque a partir do momento em que ele tem medo de fazer as coisas pelo cansaço, pelo desgaste, porque ele sabe que ele vai ter que se redobrar acerca daquilo, ele não se mantém na esperança, também sabendo que um dia tudo vai acabar. Então, meus irmãos que têm problemas com preguiça, eu os alerto. Vocês podem trabalhar sem medo, porque virá um dia em que o trabalho não terá as consequências como nós conhecemos por aqui nesta terra. E o versículo 14 da pericope sobre a qual nós nos debruçamos, ele nos consegue trazer essa realidade de eternidade. Se vocês observarem, sei que tudo que Deus fará durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado ou tirado. Então vai muito de encontro também ao texto que nós lemos lá em Mateus, que fala que nós não podemos controlar a situação colocando 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos, e sim que nós devemos deixar tudo nas mãos de Deus, porque é Ele que constrói todas as coisas. Assim como os textos de Tito 3, 5 ao 7, peço que vocês também abram. Vai nos dizer o seguinte: esses textos que nós vamos abrir, Tito 3, 5 ao 7 e depois Romanos 8, 24 ao 25, eles vão nos mostrar como a esperança de Cristo, ela deve nortear os nossos dias. E diz assim: Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Peçam que os irmãos leiam comigo essa parte. Segundo a esperança da vida eterna. Então, existe uma esperança para nós. Essa esperança, ela repousa no Evangelho. E se nós não estarmos atentos em nossas mentes, em todas as nossas tarefas, que tudo que nós fazemos, na verdade, é uma ilustração, é um apontamento para a criação, queda, redenção e glorificação, nós vamos estar, sim, achando que as coisas têm um fim em si mesmo. Nós não vamos nos diferenciar das pessoas no mundo. E agora, indo para o texto de Romanos 8, 4 ao 25, vai também corroborar com isso que nós estamos dizendo. Diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, meus irmãos, diante disso, eu também lembro a vocês que, assim como na mensagem do Evangelho, nós também podemos pensar acerca da própria Trindade. E a Trindade, ela se dá de uma maneira relacional, se dá de uma forma que também trabalha por nós. E dentro da Trindade existe um padrão de imitação, a qual nós devemos seguir. E o que mais nós podemos copiar a nível de alguém que se compadece de nós, alguém que sabe aquilo que nós passamos, é o próprio Jesus Cristo. Então, é nessa pessoa da Trindade, não que as outras pessoas não importem, mas a nível de imitação. Então, quando eu quero imitar alguém que caminhou por essa terra, que sabe fazer aquilo que
alguém que sabe os pesares que o ser humano vive é Jesus Cristo. Então, assim como nós lemos, e aqui eu não vou abrir nos outros textos, mas Jesus Cristo, ele é alguém que se cansou, ele é alguém que pode possivelmente ter sentido tédio em algum momento. Ele era um ser humano como eu e como você. E em vários textos bíblicos isso é apontado. É apontado Jesus se cansando, é apontado Jesus descansando, Jesus dormindo. Ele era um ser humano comum, mas ele mesmo assim não negligenciou a missão que ele tinha. Ele não foi preguiçoso diante das suas tarefas. Ele não estava ansioso, pelo contrário, ele foi alguém que cumpriu a agenda do Pai. E em textos como Mateus 12, 42, eu não vou abrir aqui com vocês porque o nosso horário já está avançando, mas depois, se vocês quiserem abrir em casa, Mateus 12, 42, 1 Coríntios 1, 18 ao 31, Colossenses 2, 3, estão ali no slide, Provérbios 8, 22 ao 36, eles nos mostram como Cristo, em todos esses textos, Cristo é tido como sábio. Então, isso vai até em direção a uma chave hermenêutica que nós podemos ter para Eclesiastes, porque esse sábio, a qual essa própria sabedoria a qual Eclesiastes e Provérbios se remete é Jesus Cristo. Então eu realmente os convido que meditem nesses textos. O texto de Provérbios 8, 22 ao 32 é sensacional, porque nesse texto Salomão ele coloca a sabedoria como se fosse de fato uma pessoa. Então ela não é um conceito abstrato, ela não é um sentimento, ela é alguém, ela é um ser humano, sabe? Alguém que pensa, fala e age. E nesses outros textos do Novo Testamento, Jesus é apontado como sábio, como ele sendo a sabedoria de Deus. Então, ele é alguém na qual nós podemos olhar e perceber como ele agia diante das suas tarefas diárias, como ele agia com sabedoria. Então, a sabedoria que é descrita nesses textos, ela não é a sabedoria meramente de Salomão, ela não é apenas um conceito, ela se resume a uma pessoa, em Jesus Cristo. E muitas vezes nós tendemos a pensar que, e esse é um argumento, essa é uma fala na verdade de Zach Eswine, que é um pastor que escreve no blog The Gospel Coalition. Ele diz que muitas vezes nós tentamos pensar Jesus como um sacerdote, como um profeta, como um rei, e de fato isso é verídico, devemos nos atentar para a obra de Cristo indo nessas direções, mas Jesus ele também é o sábio. Isso é simplesmente genial, porque a gente se esquece desses livros porque não vemos Jesus nesses livros talvez de uma maneira clara, mas como a própria Escritura ela responde à Escritura, esses textos do Novo Testamento mostram que Cristo é essa sabedoria. Então nós já temos até aí um norte quando formos estudarmos esses textos e também quando formos vivermos a nossa vida de modo prático, copiando realmente ao Senhor Jesus, sabendo que Ele é a chave dessa sabedoria. E nós também não podemos nos esquecer de que, e agora quero pedir para vocês para abrirem no texto de Isaías 53, 11, que diz assim: Ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Bom, Jesus ele também era o servo, ele era o sábio, mas ele também era o servo. Então, meus irmãos, aqui, já partindo em direção aos nossos minutos e considerações finais, nós não podemos esquecer que tudo isso, na verdade, tem uma base, a cruz de Cristo. Se nós nos esquecermos de uma vida cruciforme, nós podemos até cair no legalismo, sabe? De eu vou fazer as coisas, eu vou deixar de ser preguiçoso, vou deixar tudo no controle de Deus e ser ansioso. Mas até uma pessoa religiosa pode pensar dessa maneira e pode tirar isso de letra. Na verdade, o coração do salvo, daqueles que creem plenamente no Senhor Jesus Cristo, naqueles que já são cristãos, como todos aqui presentes, acredito eu, na verdade, nosso olhar deve estar voltado para a cruz de Cristo, não deve estar voltado apenas nas coisas para que eu possa fazer. Então, como nós lemos até nesse texto de Tito e de Romanos,
as obras de Jesus que nos salvaram. Nós não podemos fazer nada que possa nos salvar. Então, as nossas obras, elas não têm um fim em si mesmas. As suas tarefas, elas não têm um fim nelas mesmas. Se você está de pé realizando algo, é porque Jesus Cristo te salvou. E isso, até mesmo a forma como a Trindade se relaciona, é algo que nós devemos não tirar das nossas vistas, porque há algo que, essa uma vida cruciforme que consegue vencer a preguiça e a ansiedade, é saber que Jesus Cristo se entregou por nós e nós devemos nos entregar para o nosso próximo. Então, aquela pessoa que é preguiçosa, que ela quer controlar até o seu próximo, ela na verdade não está com os olhos fixos na cruz de Cristo, porque Cristo se entregou para o seu próximo, Ele se entregou por nós. Então, Ele não era alguém preguiçoso, porque Ele tinha muito bem em mente que todo o trabalho que Ele fazia era para servir a outros. Assim como Ele também não era ansioso, porque Ele não quis controlar as coisas, Ele cumpriu a agenda do Pai. Então percebem como a pericorese, ela também se manifesta como uma doutrina fundamental para combater esses pecados que nós temos. Então, Jesus, Ele não quis controlar as coisas da sua maneira. Ele cumpriu a vontade do Pai, Ele cumpriu aquilo que o Pai queria, a agenda do Pai. Ele foi tentado a agir da maneira como Ele quisesse lá por Satanás, de ter os reinos, o poder e o domínio sobre as coisas, de ser realmente, se colocar como um rei central ali, mas Ele foi humilde, Ele foi submisso ao que o Pai queria. Então, pessoas ansiosas, elas não estão submissas à vontade do Pai, não estão submissas à vontade de Deus, à agenda do Pai. Então, que nós possamos, meus irmãos, realmente nos atentar para essa realidade. Eu sei que muitas vezes esses são pecados desprezados pelas pessoas, mas que nós possamos nos sondar e fazer uma autoanálise. De que maneira temos tentado controlar nossa vida? De que maneira temos sido negligentes com o serviço que Deus requer de nós? O serviço da igreja ou o serviço até mesmo da vida comum. Então, estaremos orando nesse momento, em seguida indo em direção ao café. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade aqui que tivemos de ouvir a Sua palavra. Senhor, a Sua palavra completa. Existem muitos pecados que nós temos e que muitas vezes nós nos atentamos. Eu acredito sim que existam aqui pessoas preguiçosas, ansiosas, mas pessoas assim nem sempre se dão conta de suas dificuldades pecaminosas. Mas que o Senhor possa mostrá-las, Pai, e mostrar-se como uma grande esperança para tudo isso. Que o Evangelho é a nossa esperança, que a eternidade é a nossa esperança maior, que a cruz de Cristo é algo que devemos realmente seguir e imitar. Senhor, toca nos nossos corações e abra o nosso entendimento acerca disso, Pai. Que não seja só mais um estudo, mas que os irmãos possam sair daqui realmente confrontados. Não por conta de quem o deu, mas sim pelo fato de que o Senhor sempre fala conosco. E é isso que eu te peço, Pai amado, que não seja mais um domingo, apesar do presbítero não estar aqui, do conselho não estar aqui, mas seja um domingo vivido para a Tua glória, em total temor a Ti. É isso que nós te pedimos e te agradecemos também pelo café que o Senhor nos deu e pelo momento de comunhão que teremos. Em nome de Jesus oramos. Amém.